Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus vivo, todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, e onde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te livre de todo mal, te livre do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, te livre de toda investida maligna. O nosso Deus venha quebrar o laço, despedaçar, lançar tudo que tiver de acontecer na tua vida, que o inimigo preparou, vai cair por terra, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda investida maligna venha, não venha contra a tua vida, toda arma forjada contra a tua vida não venha prosperar. Por quê? Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem a teu respeito para te livrar de todo laço do passarinheiro, para te livrar de do mal. Amém? E não vai prosperar laço do inferno, não vai prosperar emboscada, não vai prosperar situações que o inimigo levantou para prejudicar a vida, a tua família. Tu toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo e já declara, já vai começar agradecendo, vai começar glorificando. Por que glorificando? Porque essa semana você já confessa, você já declara, palavras têm poder para destruir e para construir. Você já declara, essa semana é a semana das portas abertas. Essa semana é uma semana que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Os laços que estavam amarrados, o nosso Deus vai desatar. Coisas que estavam prejudicando a tua família, a tua área principal, a área financeira, coisas que estão te atrapalhando, vai cair por terra. Você toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Os laços vão ser desamarrados, portas que estavam fechadas vão ser abertas, coisas que estavam enroladas vão ser desenroladas, coisas que você precisa, que essas situações que te deixam cabisbaixo, de cabeça para baixo, vai ser por quê? Porque o nosso Deus vivo todo-poderoso tocou no meu coração para mim começar a profetizar na tua vida. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu já declaro pela fé e já profetizo na tua vida. Essa semana vai ser uma semana abundante. Essa semana eu declaro pela fé e já profetizo na tua vida que tudo que estava fechado, todas essas portas que estavam fechadas, são causas que estavam enroladas, valores que estavam presos, eu já declaro pela fé e profetizo que vai ser liberada em nome do Senhor Jesus Cristo. São situações que nós temos que falar, nós temos que profetizar, nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque às vezes Deus permite certo tipo de situações que nós passamos. Você pode ter certeza que Ele permite para nos ensinar. Quanto mais nós pegamos, nós aprendemos coisa do alto, mas o nosso Deus, Ele começa a liberar, Ele começa a soltar, Ele começa a providenciar. E essa semana Ele vai te dar sinais a partir do momento que você começar a profetizar, que você começar a confessar, que você não aceitar esse círculo mentiroso que o inimigo está te mostrando. Você pode ter certeza que o nosso Deus, Ele vai agir, Ele vai começar, Ele vai abrir as portas, Ele vai soltar essas causas, Ele vai desenrolar esse rolo que está enrolado, Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele é o Deus de grandeza. E você pode ter certeza, essa situação, essa perseguição que você está vivendo aí no trabalho, essa perseguição que você está vivendo no trabalho, na tua casa, onde quer que seja, o nosso Deus, Ele está observando e Ele vai fazer cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou orar esse milagre urgente que você está precisando,
essas situações na área da tua vida financeira que você está precisando, gente. Essa semana Deus vai te dar sinais, Ele vai te dar sinais que isso tudo você vai ver que vai cair por terra e são coisas sobrenaturais, coisas surpreendentes, coisas extraordinárias Ele vai fazer acontecer na tua história, na tua vida financeira, no teu casamento, na área da tua saúde. Essa situação que você está vivendo aí, no leito de dor, sofrendo no leito de dor no hospital, tomando remédio controlado, uma situação deprimível, uma situação que você não vê, você ora, busca, jejuma, faz tudo, mas você não vê acontecer. Por quê? Porque você ora, você determina, você profetiza e você não vê nada acontecer. Vai acontecer. Essa semana é a semana da restauração espiritual. Em todos os sentidos, todas as áreas da tua vida, os seus valores que estavam presos vão ser liberados. Essa situação que você está passando de querendo um milagre, gente, esse milagre, gente, vai chegar. Você toma posse que o nosso Deus, Ele já está providenciando coisas extraordinárias, coisas magníficas que Ele já providenciando para te entregar para essa semana. É a semana das portas abertas. Tu toma posse em nome do Senhor Jesus. Tem gente que não toma posse, tem gente que não acredita, tem gente que não crê. Porque quem não crê não vê a glória de Deus. Porque eu coloquei 3 vídeos ontem, eu lancei 3 vídeos, as pessoas nem olharam, se olharam não deram nenhum gostei. Por quê? Porque quando essas pessoas veem isso, que não acredita, essas pessoas não tem como Deus se manifestar na vida dessas pessoas. Deus só se manifesta quando a pessoa crê, quando a pessoa acredita, quando a pessoa faz a obra dele literalmente. Porque a partir do momento que tu está dando um gostei, que tu está se inscrevendo, você está fazendo a obra de Deus junto comigo e Deus está vendo. Ninguém fique pensando que Deus não está vendo, que Deus nos observa 24 horas para ver o nosso comportamento. O nosso comportamento é que atrai as bênçãos do Deus vivo todo-poderoso, porque Ele fala com os olhos dele, passeia por toda a terra, contemplando as boas pessoas e as más pessoas. Às vezes você coloca um vídeo, as pessoas não dão nem a mínima. Por que não dá nem a mínima? Porque não se interessa, porque não crê. Porque quando a pessoa crê, a pessoa vê a glória do Deus vivo todo-poderoso. Quando você obedece, imediatamente Deus se manifesta e faz acontecer o que você está precisando. Você está precisando de uma liberação de valores, você está precisando de um milagre, você está precisando de uma restauração espiritual, você está precisando de uma restauração na área da tua saúde, você está precisando de uma restauração no teu casamento, de uma restauração na tua vida familiar. Isso Deus vê e Deus já providencia conforme as nossas atitudes. Eu toco nessa tecla direto. Tem muita gente que não gosta, não dá a mínima, não compartilha, não deixa o seu gostei, não se inscreve. Para você ter a ideia, esse canal de 100%, eu tenho 9% que é inscrito e 90% me acompanha, escuta, gosta, às vezes é até abençoado, mas não quer se manifestar, não quer falar que acompanha, não quer declarar, porque é difícil até as pessoas tomar posse, porque eu vejo que são pouquíssimas pessoas que tomam posse. Essas que tomam posse, eles estão tomando posse mesmo, realmente no mundo espiritual, porque a posse de um recado que você recebe, que Deus não te entregar, você não tem ideia como é sério. A posse de um recado desse aí é uma posse de qualquer coisa que você compra. Se você não toma posse, aquilo ali não é teu. Como é que você quer ser curado se você não toma posse? Como é que você quer que Deus restaure os teus bens se você não toma posse? Como é que Deus quer que você faça essas situações aí, tirar você desse rolo, dessa confusão, tirar você desse lugar que você está aí, sendo perseguido, se você não toma posse, se você não declara? Porque a declaração no mundo espiritual é um elo entre você e o Deus vivo todo-poderoso, porque no mundo espiritual não existe fronteira. Você pode estar onde tiver, você pode estar aonde tiver, você pode ter certeza
que as palavras proféticas que estão saindo da boca, ela vai cheia de poder e ela se manifesta, ela cura, ela prospera, ela faz. Quando a pessoa está de acordo com o desígnio todo-poderoso, porque está cheio de gente aí profetizando, estourando para cima e para baixo e você não vê acontecer nada. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão ali profetizando, as pessoas que estão ali jogando palavras, lançando as palavras, às vezes as pessoas têm algum tipo de erro, algum tipo de coisas que não agradam ao Deus vivo todo-poderoso e pode profetizar 50 mil vezes, pode profetizar, pode fazer o que tiver, porque o Ezequiel 37, depois você olha na sua Bíblia que Ezequiel 37, o nosso Deus, no início, o nosso Deus levou Ezequiel em espírito, para você ver uma revelação logo no começo dessa pregação, o nosso Deus levou Ezequiel em espírito para o vale de ossos. Ezequiel, nosso Deus, levou ele em espírito. Se a pessoa não tiver em espírito, se não tiver consagrado, se não tiver em santidade, não tem como acontecer nada. Deus levou o Ezequiel em espírito. Se você acompanhar a tua Bíblia Sagrada, você vai ver como que é essa revelação. Levou em espírito para aquele vale de ossos seco. No vale de ossos seco, o Ezequiel ia para um lado, ia para o outro. Aparentemente o Ezequiel estava preocupado com o que ia falar, com o que ia profetizar. Ele ia de um lado para outro, cheio de preocupação. Tem gente aí que está de lado com o outro, de um lado para outro, vai de um lado para outro, preocupado com o que vai fazer para acontecer essa situação que você está vivendo, situação de escassez, de fracasso, de miséria, de derrota, situações deprimentes que você está no leito de dor, gemendo o dia inteiro com dor. Tem gente que está preocupado sem saber o que fazer. Em primeiro lugar, Deus levou Ezequiel em espírito. Se a pessoa não tiver consagrado, não tiver em espírito junto com o Deus vivo todo-poderoso, não tem como Deus trazer para mandar profetizar nada, porque a pessoa vai profetizar, vai cair a língua e não vai acontecer nada. Por quê? Porque não está em espírito, não está em espírito. O Ezequiel, nosso Deus, trouxe ele em espírito para aquele vale de ossos secos. E a Bíblia diz que era um vale numerosos e os ossos estavam sequíssimos. Estava em situações de decomposição, Ou seja, se você soprasse ali, aqueles ossos se derretiam. E o nosso Deus, ele levou Ezequiel para ver como que aquele homem estava diante dele, para ver como aquele homem estava diante dele. O nosso Deus, ele quer saber como é que você está diante dele, porque às vezes as pessoas aí fora profetiza, entra ano e sai ano e não acontece nada. Por quê? Porque Deus não trouxe espírito, Às vezes aquelas coisas ali é da pessoa, realmente é da pessoa, não é de Deus, porque quando é de Deus acontece qualquer tipo de cenário que tiver, o nosso Deus faz um rebuliço e muda totalmente aquela história, porque a profecia são palavras saída direto do trono do Deus vivo. Se você lança a profecia, ela vai se concretizar para onde você lançar, se você tiver em espírito, se não tiver em espírito, se não tiver em consagração, se não tiver em santificação, não adianta, porque Deus não vai fazer acontecer. O Ezequiel, Deus levou ele em espírito. Isso é a primeira revelação. O Ezequiel viu aquele vale de ossos secos e ficou preocupado de ia de um lado para outro, sem saber o que ia acontecer, sem saber por onde ele começar, porque o vale de ossos eram numerosos, era um vale grandioso, e Deus falou para ele: filho do homem, esses ossos podem reviver. Você acha que esses ossos
pode reviver. O Ezequiel, aparentemente, no meu ponto de vista, ele era incrédulo, porque quando a pessoa crê na palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, a pessoa profetiza e a pessoa já crê que vai acontecer. Por quê? Porque o Ezequiel, de vez dele falar para Deus, olha Senhor, claro que é o Senhor que está no controle, eu vou profetizar e vai acontecer, o Ezequiel, ele falou, Senhor, tu o sabes, Senhor, como que fosse uma dúvida. Isso são poucos pregadores que falam isso aí, que conta essa situação com Ezequiel. Ezequiel fala, Senhor, tu o sabes, quer dizer, tenha uma dúvida aqui naquele meio, porque se ele acreditasse realmente que aquele vale de ossos ia mudar aquela situação, a mesma coisa é na tua situação, essa situação que está deixando tu aí com as tuas empresas enroladas, está deixando você aí todo bananado, está deixando tu aí com o teu casamento regaçado, está deixando você aí numa situação deprimente, você precisando de situações, precisando de um favor do Deus vivo Todo-Poderoso, e você fala para Deus, Senhor, tu sabes, você tem que tomar uma atitude e já fazer o que Deus manda fazer, mas se tiver em espírito, se tiver em consagração, se não tiver em falha com Deus vivo Todo-Poderoso, porque o Ezequiel, Deus trouxe ele em espírito para levar para aquele vale de ossos. Quando ele viu, ele se assustou que aquele vale era numeroso, era um vale cheio de osso seco, e o Deus vivo Todo-Poderoso falou para ele, Ezequiel, esses ossos têm condições de reviver. Se ele falou, olha Senhor, tu o sabes, tu é quem sabes. Então, nessa situação, nesse caso aí, nesse contexto, eu tenho uma possibilidade aí que Ezequiel, ele não estava muito crendo que através dele profetizar, aquilo ali ia acontecer. Então Deus falou, então profetiza, filho do homem. E o Ezequiel, obedecendo a voz do Deus vivo Todo-Poderoso, começou a profetizar naquele vales de ossos. O Deus vivo Todo-Poderoso está falando para você essa situação que você está vivendo aí no leito de dor, no hospital, essa falência que você está aí, esses favores que você precisa de Deus, essa causa da justiça que não sai. Essa semana é a semana das portas abertas. Você começa a profetizar no teu trabalho, no teu emprego, começa a profetizar no seu corpo, começa a profetizar mandando essa doença sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a profetizar que você vai ver que vai acontecer um ruído. Na Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar naquele vale de ossos seco, começou a haver um ruído. Que ruído foi esse? Um ruído que o profeta Ezequiel escutou, um ruído. Às vezes, só quem escuta esse ruído é quem está profetizando. Esse ruído é uma confirmação que Deus vai tirar você dessa situação, que Deus vai te curar, que Deus já te curou, que Deus vai fazer acontecer. Esse ruído é uma situação que Deus está comprovando, Deus está mostrando para você o que vai acontecer. É uma confirmação dos céus. Deus vai dar uma confirmação dos céus para você quando você começar a profetizar. Profetiza, filho do homem, assim diz o Deus vivo Todo-Poderoso. Quando você começar a profetizar no teu emprego, no teu comércio, na tua loja, quando Deus começar a profetizar na tua causa na justiça, quando você começar a profetizar na tua área da tua saúde, nos teus filhos, na tua casa, aí você vai escutar um ruído, Deus vai começar a te dar sinais, Deus vai começar a mostrar o que vai acontecer, porque ele começa a dar sinais para o Ezequiel, o que ia acontecer. O Ezequiel ouviu um ruído ali naquele vale de ossos, e daqui a pouco começou a se juntar ossos com ossos, começou a estudar tendões com tendões, e foi começando a se formar, e o nosso Deus falou, profetiza, filho do homem, e ele começou a profetizar naquele vale, e começou a acontecer a restauração daqueles ossos. Os ossos eram numerosos, estavam sequíssimos, começou a vir pele, começou a vir osso com osso, se juntar osso com osso, e veio a pele,
veio de tendões, veio e aquilo ali estava se formando um grande e numeroso exército. Por quê? Porque estava profetizando. O Ezequiel estava profetizando naquela situação, o Ezequiel estava profetizando naquele vale. Era um vale que aparentemente não tinha mais jeito. Tem situações aí na tua vida que aparentemente você pensa que é o fim, aparentemente você pensa que não tem mais jeito, mas você, quando começar a profetizar, você vai ver a mudança radical aí nessa situação, a mudança radical nesse vale, a mudança radical aí nessa situação. Você vai profetizar, você vai crer, você vai determinar e você vai ver uma mudança, mas tudo isso quando você vive em espírito, porque não adianta querer fazer a obra do Deus vivo todo-poderoso só por boniteza, só por fama, só por nome, porque não vai acontecer nada. Está cheio de gente aí fazendo a obra de Deus de todo jeito, fazendo a obra de Deus só por boniteza, por fama, quer vir e entrar diante do Deus vivo todo-poderoso e de todo jeito. Tem uns aí que passam até a noite na gandaia e quando vem de manhã quer profetizar na vida dessas pessoas. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a pessoa não está em espírito. Quando acontece é quando as pessoas estão em espírito. Se você estiver em espírito, se você profetizar aí na tua doença, se você profetizar nessas enfermidades, se você profetizar aí nessas situações, se você profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo nesse vale que você está vendo, nessas situações que você está querendo que Deus mude, você pode ter certeza que Deus vai mandar você profetizar. Você vai começar a profetizar e vai começar a acontecer um rebuliço tão grande e daqui a pouco você vai ver esse cenário mudar completamente na tua casa, no teu casamento, na tua saúde. Pode ser o que for, Deus vai acontecer. Por isso que Deus falou, profetiza, filho do homem. E ele começou a profetizar e daqui a pouco começou a escutar um ruído. O ruído é uma comprovação, é uns sinais que Deus vai dar para você ver que está acontecendo o que você está fazendo. Que você começar a profetizar, você tem que profetizar em santidade, você tem que profetizar em santidade, direto com Deus vivo todo-poderoso, em espírito, porque não adianta profetizar de tudo que é jeito, porque não acontece nada. Deus levou Ezequiel em espírito, foi em espírito que Deus levou, não foi chegar lá, sentar e começar a profetizar, começar a fazer, para profetizar na vida, porque não acontece, só acontece quando nós estamos em santidade, como nós estamos em jejum. Eu estou em jejum desde ontem de noite, ontem de meia-noite eu entreguei meu jejum, vou até o meio-dia. Quando profetiza, quando você está em jejum, quando você está consagrado, como você está em espírito, aí você pode ter certeza que você pode profetizar, as portas se abrem, você pode profetizar, as causas da justiça saem, você pode profetizar, você é curado, você pode profetizar quando você está realmente em espírito, porque se não tiver, Deus ele não vai fazer acontecer, ele não vai fazer acontecer. Hoje, essa semana é uma semana de portas abertas. Eu vou profetizar daqui a pouco na tua vida financeira, vou profetizar no teu casamento, vou profetizar nessa área da tua saúde. Você pode ter certeza que o rebuliço Deus vai começar a fazer acontecer. Vou profetizar nessa perseguição tua, vou profetizar aonde você trabalha que você não consegue ser, você não consegue as pessoas te colocar lá em cima, você não consegue no teu trabalho sair de um lugar e pegar lugares melhor, você não consegue. Em nome de Jesus Cristo eu vou profetizar e você vai ver acontecer coisas extraordinárias, porque o nosso Deus, ele já está preparado para te abençoar, em nome de Jesus, a partir do momento que nós tomarmos atitude. Você aí, onde você está, você começa a profetizar, se consagra, porque toda vez que Deus ia passar o povo, que aquele povo, no passado, ia ganhar alguma batalha, ia para alguma batalha, a primeira coisa que Deus falava para o Josué, falava para Moisés, consagra
consagra o povo, santifica o povo. Sem santidade, meu amigo, minha amiga, não adianta, pode ser boniteza, pode ser cenário bonito, pode ser o maior ministério do mundo, sem santidade, ninguém vê o Deus vivo, todo-poderoso. Você vai entrar ano, sair ano, entrar ano, sair ano, e a tua vida não vai mudar. Por quê? Porque Deus fala que sem santidade ninguém vê a ele. Quando as pessoas iam para a guerra, quando as pessoas iam para a batalha, você pode perceber que Deus falava: olha, Josué, santifica esse povo, manda o povo se santificar, porque sem santidade ninguém vê a ele. Quando era com Moisés. Moisés fala para o povo, para esse povo se santificar, fala para o povo santificar. Às vezes as pessoas que estão por aí querem ficar jogando palavras por tudo que é lado aí, e sem estar santificado, sem estar em espírito, não tem resposta, porque a palavra de Deus é muito séria. A oração, ela é a chave da vitória. Se você orar, se você determinar, o que você fizer, Deus fala. Senão Deus não falava que tudo é possível ser mudado pela força da oração. Tudo é possível, mas às vezes as pessoas oram, às vezes jejumam, às vezes e as pessoas não acontece nada. Por quê? Porque às vezes não estão em santidade com o Deus vivo todo-poderoso. Deus fala: sem santidade ninguém vê a ele. Pode ser bispo, apóstolo, pastor, pode ser essa raça de gente aí que coloca, dá título para ele mesmo e anda cheio de defeito e quer fazer a obra do Deus vivo todo-poderoso, e as ovelhas ficam ali naquela situação e não vê nada mudar. Por que não vê nada mudar? Porque as pessoas que estão ali não estão em espírito, não estão em santidade. Porque o nosso Deus, ele falava: Moisés, manda santificar o povo, que amanhã eu vou fazer coisas extraordinárias no meio deles. Por quê? Senão Deus falava: não deixa o povo do jeito que está, que amanhã eu vou entrar e vou fazer acontecer. Deus falava para Josué: Josué, manda que o povo se santifique, que amanhã eu vou fazer coisas extraordinárias no meio dele. Nós temos que se santificar para entrar no Deus vivo, todo-poderoso, que é santo. Não pode entrar de todo jeito. Por isso que às vezes você vê pastor por tudo que é lugar aí, pastor que se dizem pastor, bispo que se dizem bispo, só mandando oração, mandando oração, mandando oração. Às vezes as pessoas ficam só cobrindo de dízimo de oferta. Isso aí, claro que é sagrado. Eu também aqui toco no dízimo de oferta, Você vê que o dízimo de oferta é uma coisa tão séria, que quando você toca, as pessoas desaparecem tudo, não quer nem saber, nem entra no canal mais, some, desaparece, olha as matérias e nem dá o gostei, finge que não está vendo. Por quê? Porque isso aí, o próprio inimigo faz isso com as pessoas, para as pessoas não obedecer esse mandamento. O próprio inimigo faz isso com as pessoas, porque sabe que a pessoa vai ser abençoada, e as pessoas entram ano, sai ano, e não conseguem receber favor do Deus vivo todo-poderoso, porque não está praticando os mandamentos que ele manda praticar. O Ezequiel, naquela situação, ele ficou apavorado de um lado para outro, sem saber por onde ia começar, porque o vale era uma coisa assustadora. E ele começou a profetizar. Ele falou para o Senhor: Senhor, tu sabes. Como que diz, não sou eu que sei, é o Senhor que sabe. Porque quando a pessoa crê no Deus vivo todo-poderoso e crê no poder de Deus, ele já chegava ali profetizando, porque Deus levou ele em espírito. Deus não levou ele de todo jeito. Se ele não tivesse em espírito, Deus não levava, porque Deus, ele não trabalha com a pessoa se não tiver em espírito. As coisas de Deus são espirituais. Não adianta a pessoa ficar: eu profetizo em nome de Jesus Cristo, e se não tiver espírito, se não tiver consagrado, aquilo ali vira um teatro e não acontece nada. Acontece sim quando as pessoas vai estar em espírito, quando Deus leva em espírito, quando a pessoa está consagrado, está santificado. Por quê? Porque Deus fala que sem santidade ninguém vê a ele. O nosso Deus, ele é especialista em mudar o cenário. Pode ser o cenário que seja, pode ser a situação que seja que você está passando, situações deprimentes, um milagre urgente que você está precisando. O nosso Deus, essa semana, ele vai abrir as portas
de um jeito na tua vida que você depois vai voltar e vai comentar, porque tem que voltar e comentar e dar seu testemunho o que foi que Deus fez, porque aqui acontece muitas coisas que eu recebo muitos e-mails, mas tem gente que recebe e nem volta mais para falar mais nada, nem volta mais para falar da nada, nem volta para falar, olha, Deus fez acontecer, viu? Tá bom, tchau. Nem dá satisfação. Essas pessoas só recebem só uma vez e não recebem mais. Por quê? Porque está pensando que as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus é um compromisso sério com Ele, tanto compromisso comigo, como compromisso com o Deus vivo Todo-Poderoso. Se você não tiver compromisso com a obra de Deus sério, não tem como Deus fazer acontecer. O Ezequiel, ele ficou naquela dúvida, se fazia, se profetizava, se não profetizava. Por quê? Porque ele, na real da história, ele não estava acreditando naquela situação. Quando Deus falou, profetiza, filho do homem, ele obedeceu. Quando ele obedeceu, ele começou a profetizar e começou a acontecer um ruído. Que ruído foi esse? Foi Deus dando sinais do que ia acontecer. Quem escutou? Quem escutou foi o próprio profeta Ezequiel, porque ninguém escuta. Quando Deus te dá os sinais, essa semana, ele vai te dar os sinais do que vai acontecer na tua vida, coisas extraordinárias. O nosso Deus, ele vai te dar uma confirmação dos céus que vai acontecer na tua vida essa semana, porque essa semana é uma semana de portas abertas. Tu recebe, essa semana é a semana que Deus vai quebrar todo laço, que Deus vai despedaçar todo o jugo de Satanás, que Deus vai desamarrar, que Deus vai desenrolar qualquer tipo de rolo, que Deus vai fazer acontecer coisas extraordinárias na tua vida. Essa semana tu recebe em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Ezequiel começou a profetizar naquele vale e começou o rebuliço, começou a se juntar osso com osso, começou a chegar os tendões, depois começou a chegar a pele, e por último, aquele vale de ossos já estava quase formado. Por último veio o Espírito e Deus falou, eu vou soprar o Espírito de cada canto da terra e vai se formar, vai entrar o Espírito aí e eles vão reviver. Então, o que Deus está falando para você, que Ele vai soprar de cada canto da terra, do leste, do oeste, do sul, do oeste, você pode ter certeza que Deus vai soprar nessa situação, Deus vai soprar nessa cura, Deus vai soprar nessa miséria, desse fracasso, Deus vai soprar nesse desemprego, Deus vai soprar essa semana, vai te dar os sinais e você vai ver, isso aí vai reviver, esse cenário que você está vendo de morte, de desemprego, esse cenário que você está vendo aí de situações precárias, você pode ter certeza que com Deus, quando Ele começar a soprar, vai vir esse Espírito de tudo que é lado do leste e do oeste, Ele vai soprar e esse cenário teu vai mudar completamente. Tu recebe em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Deus vivo Todo-Poderoso, para tudo sempre. Tu vai ver a mudança, tu vai ver uma mudança radical no teu casamento, tu vai ver uma mudança a partir do momento que você começar a profetizar, que você começar a determinar, que você começar a fazer a obra do Deus vivo Todo-Poderoso. Ele quer que você profetize, Ele quer que você fale, mas tem que ser em espírito, você tem que santificar, e ficar em espírito para profetizar, para você ver acontecer, Deus levou o Ezequiel em espírito, não foi de todo jeito, ele levou em espírito. Quando o Ezequiel começou a profetizar e começou a mudar aquele cenário, até que se levantou um grande exército numerosos. Por quê? Porque Deus fez acontecer Deus quer fazer a obra através de você, Ele quer que você profetize, Ele quer que você determine, Ele quer que você ore, Ele quer que você faça acontecer.